Olá, galera goiana! Alô, você que acompanha o Futebol 62, seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. E a gente chega aqui com mais uma edição dos prognósticos da rodada. Eu e a Ana Lívia Dias vamos trazer para vocês os detalhes, né, os dados em relação a essa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas aqueles nossos prognósticos jogo a jogo e várias outras atrações neste vídeo, que já é o segundo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Gerliezer? Vamos lá, né? Segundo prognóstico do Futebol 62. Acertamos alguns, erramos outros no primeiro, mas está sendo bem divertida essa nova etapa. Exatamente, faz parte, né? Os acertos e os erros, afinal, a gente não está dando palpite, a gente está fazendo um prognóstico ali dentro das nossas expectativas para a rodada. Vamos começar então aqui com a classificação do Campeonato Brasileiro. Colocando aqui na tela, eu gosto desse formato aqui, ó, a gente colocando aqui na tela, classificação após a 13ª rodada. Goiás, líder, 26, Novo Horizontino, segundo, 25, Coritiba, terceiro, 24, CRB, quarto, 21. Este é o G4. O Cuiabá também tem 21, mas está em quinto. O Atlético Paranaense é sexto com 20 também o Avaí em sétimo, o Remo em oitavo. A Chapecoense é nona com 19 pontos. O Atlético agora na primeira página, 18º. A Ferroviária, que sempre está junto com o Atlético, 11ª, também com 18 pontos. O Operário agora é o 12º com 17. O América também tem 17, é o 13º. O Vila Nova é 14º com 16. O Criciúma também tem 16, é o 15º. E fechando ali o grupo das equipes que estão na zona neutra, o Botafogo de Ribeirão Preto com 13 pontos, em 16º lugar. No Z4, Amazonas em 17º também com 13, Atlético em 18º com 12, Volta Redonda em 19º com 11 e o Paysandu, apesar de duas vitórias, ainda segue na lanterna do campeonato com 10 pontos agora. Vamos conferir então a classificação como mandante, né, após os jogos da 13ª rodada. O Novo Horizontino, melhor mandante, 17 pontos. O Coritiba, o CRB e o Goiás, eles têm 16 pontos. O Goiás tem um aproveitamento menor, porque tem um jogo a mais do que Coritiba e CRB. Mas e além do Remo, né? O Remo também tem 16 pontos. São aí os vice-líderes, vamos dizer assim, dessa classificação como mandante. Os times goianos, né, os outros, o Vila Nova aparece em 11º com 12 e o Atlético em 12º também com 12. Então, ambos ali com a mesma pontuação, jogando em casa. As piores equipes jogando em seus estádios, Volta Redonda 9, Botafogo 9, Atlético 6, Paysandu 5. Coincidência ou não, esse é o Z4, né? O Z4 da classificação geral também aliás, o Botafogo não está, né? O Amazonas é quem está, verdade, só o Botafogo aí que não está no Z4. E agora a classificação como visitante, os melhores visitantes. O melhor ainda é o Goiás, 10 pontos, Novo Horizontino 8, Curitiba 8, Cuiabá 8. Os goianos, o Atlético é nono, com 6 pontos conquistados fora de casa. O Vila Nova é um dos times que tem 4 pontos, que vai aqui da 14ª colocação até a 17ª. Todas essas 4 equipes com 4 pontos. Fora de casa a gente já tem um Z4 ali, ó, já bem diferente daquele que, que é o da classificação geral. Remo e América, por exemplo, estão entre os piores visitantes desse Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vamos conferir as estatísticas, né, as principais estatísticas do campeonato. Melhor ataque do Atlético Paranaense, 18 gols. Melhor defesa do Curitiba. Inclusive, eles vão se enfrentar, né? Teremos o duelo aí do melhor ataque com a pior defesa. Maiores goleadas seguem sendo os dois 4-0 do Criciúma no Atlético e da Chapecoense no Amazonas. Maior invencibilidade no Campeonato do Remo, 9. Maior sequência de vitória do Novo Horizontino, 5. Maior sequência de derrota, o Vila, 5 derrotas consecutivas. É o time que mais perdeu consecutivamente. Maior sequência sem vitórias do Paysandu, com 11. E atualmente, a maior invencibilidade é do Curitiba, 6 jogos sem perder, e a maior sequência sem vitórias também é do Vila Nova, com 5 jogos sem vencer, no caso, 5 derrotas consecutivas. Então, o Vila já frequentando aí alguns índices negativos dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro.
Alguma coisa te chamou a atenção nesses números, Ana, assim, tanto das estatísticas quanto também das classificações? Duas situações, Gerli. O confronto, né, o clássico do Atlético Paranaense com o Curitiba, esse duelo de melhor defesa contra melhor ataque. Quero ver como que isso vai se pôr, né, em campo e também a sequência de derrotas do Vila, que não conseguiu vencer o Amazonas, vai somando, né, mais derrotas e isso parece aquela carga. A gente vai fazendo trilha, não sei quem já fez trilha, à medida que você vai subindo, vai ficando mais cansado. E parece que a cada derrota o Vila vai ficando mais cansado. São os dois detalhes que eu analisei. Exatamente. Vale para a trilha, vale também para o entregador de gás. O último botijão é muito mais pesado do que foi o primeiro. Agora, então, vamos conferir aqui os jogos da rodada, uma passagem geral por eles, para depois a gente ir fazendo alguns detalhamentos. Então, vamos começar aqui, compartilhar aqui essa tela. Estou aqui num curso intensivo de StreamYard. Aí está na tela para você. CRB e América, esse jogo é quinta-feira, o único de quinta, né? Na sexta temos Criciúma e Avaí, duelo catarinense, né? Aqui no sábado, Vila Nova e Atlético, Atlético Paranaense e Curitiba também no sábado, já no domingo Atletique e Remo, Volta Redonda e Operário, Chapecoense e Goiás, Novo Horizontino e Amazonas. E na segunda-feira tem Paysandu e Ferroviária e o Cuiabá diante da equipe do Botafogo. Então, olhando aqui, vou pôr os 10 aqui na tela, ver se dá certo, Ana. Parece que vou diminuir um pouquinho a resolução que eles vão entrar. Os 10 jogos na tela aí aparecendo ao mesmo tempo. Para você, né, nós destacamos na rodada passada os principais jogos da rodada. Para você, quais são os principais jogos ou os jogos que mais te chamam a atenção nesta 14ª rodada da Série B? Essa rodada é uma que a CBF separa para os clássicos, né? Eu acho que não pode fugir disso. Então, esses três jogos que são clássicos: Criciúma e Avaí, Vila Nova e Atlético Paranaense contra o Curitiba, são os três que eu destacaria. Eu vou nos mesmos três também. São os três jogos que mais me chamam a atenção nessa rodada, são esses. O Criciúma contra o Avaí, como você citou, né? Jogo lá no Heriberto Rios. O Atletigre nosso aqui, Vila Nova e Atlético, no Onésio Brasileiro Alvarenga, e o Atletiba lá em Curitiba, na segunda divisão, né? Isso não acontece, se eu não me engano, desde 1995, acho que foi o último Atletiba que teve na segunda divisão. Inclusive o Goiatuba estava naquela segunda divisão. Então nós estamos de acordo aí com os jogos que mais chamam a atenção. Vamos ao maior favorito para você, Ana, dentre nesses 10 confrontos aí, quem é o maior favorito? Nessa nós erramos, né? Na que passou, nós apontamos o Foi. Goiás e o Goiás, a zebra, passeou lá na Serrinha diante do Atlético. Essa é um pouco difícil, Gerli, mas eu iria ir no Novo Horizontino, que vem fazendo uma campanha muito sólida e vai jogar em casa contra o fraco Amazonas. O jogo contra o Vila provou que o Amazonas não tem um time muito qualificado. Nós conseguimos, né? O pessoal do futebol goiano conseguiu observar isso. Então eu iria no Novo Horizontino como maior favorito. Eu também vejo dessa forma. Acho que o Novo Horizontino é o time com maior possibilidade de vitória nessa rodada. O Novo Horizontino que perdeu sua sequência, né? Eram 5 vitórias consecutivas, perdeu para o Operário na última rodada. Volta a jogar em casa agora contra o Amazonas. Também concordo que o Novo Horizontino é o maior favorito para essa rodada. E a zebra? Onde é que você acha que pode pintar uma zebra aí? É, considerando a zebra o seguinte: tem um favorito, né, que vai ser destacado como favorito pela maioria, vamos dizer assim, e você acha que pode o não favorito vencer o jogo, onde você acha que isso tem mais probabilidade de acontecer? É uma rodada muito equilibrada, né? Olhando assim o cenário geral, a gente pega, por exemplo, um jogo CRB e América, é um jogo equilibrado. Chapecoense e Goiás, apesar da Chape vir de derrota, mas eu vou usar um pouco, eu colocaria uma zebra, uma possível zebra, o Paysandu. Enxergo o time da Ferroviária melhor, inclusive na tabela, mas o Paysandu em casa, esboçando reação, eu iria no Paysandu como a principal zebra.
Eu tô aqui numa dúvida, sabe? Entre o Botafogo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, porque o Cuiabá perdeu os 2 jogos fora de casa agora, e perdeu assim bem perdido para o Novo Horizontino e para o Coritiba, e o Atlético contra o Remo, porque o Atlético ganha fôlego depois dessa vitória contra o Goiás, e o Remo é um mandante, é um visitante que pontua muito mal, né? Está entre os 4 piores times em termos de pontuação. Estou numa dúvida realmente entre esse Atlético e Remo e Botafogo e Cuiabá. Eu vou no Atlético contra o Remo. Eu acho que é a maior chance de zebra nessa rodada, onde eu imagino que pode acontecer uma zebra nessa rodada, é nesse jogo aí entre Atlético e Remo. Então vamos agora para a gente fazer aqui o nosso prognóstico jogo a jogo, né? Cada um dos 10 jogos, dos 10 jogos, o que é que a gente espera deles. Colocando aqui na tela para você, naquele dia eu queria ter feito uma coisa que eu não fiz, mas hoje eu vou fazer, que é falar os detalhes do jogo, né? CRB e América, quinta-feira, 21h35 no Rei Pelé. É o jogo que abre a rodada. O que você projeta para esse jogo, Ana? Um jogo equilibrado. Parabenizar também, né, por esse horário maravilhoso, 21h35. Mas acredito em um favoritismo para o CRB, por jogar em casa, também não ter vindo de um resultado positivo na última rodada, o clube não pode tropeçar novamente. Acredito no favoritismo para o CRB. Eu também vejo o América com potencial para endurecer o jogo diante do CRB, mas o CRB ele é um time bipolar, né? Dentro de casa tem uma força muito grande, fora de casa não ofende ninguém. Então ele vive essa situação dentro da competição. Mas lá no Rei Pelé eu vejo o CRB também como favorito. Temos aqui o clássico Criciúma e Avaí, né, um jogo, o Criciúma experimentando uma reação, conquistou 10 dos últimos 12 pontos que disputou, e o Avaí vem de uma derrota dentro de casa para o Atlético Paranaense, né? Então, um duelo catarinense que com certeza com muita rivalidade. Eu vejo o Criciúma um pouquinho melhor para esse jogo, sabe, Ana? Por conta desse desempenho recente do Criciúma. O Criciúma começou mal a competição, mas nessas últimas rodadas aí, o Criciúma pontuou bastante. Eu vou dar um leve favoritismo aí para o Criciúma por conta disso. Eu daria um leve favoritismo para o Criciúma também por conta do fator casa. Eu sempre enxergo que em clássico isso conta muito, principalmente E, quando a torcida abraça. Então, eu vejo esse favoritismo para o Criciúma. e na Série B, isso conta muito também, né, Ana? A Série B é uma competição caseira. Esse da agora é bom, bom mesmo. Esse aqui é o que nós vamos fazer o corte dele, tá bom, Ana? Vila Nova e Atlético, estádio Onésio Brasileiro Varenga, sábado, 16 horas. Solzão rachando ou não, né? Porque vai que essa onda fria aí fica aí até o final de semana aqui na nossa região. Temos esse Vila e Atlético para esquentar o nosso sábado, sem dúvida, e a nossa semana também, de muita rivalidade, de muito trabalho, de muito conteúdo aqui no Futebol 62. E aí, Ana, tem como fazer um prognóstico para esse duelo goiano? Desde que a gente marcou nessa gravação, eu fiquei pensando no que eu iria falar, Geli. Então, a gente falou do fator casa, é determinante, mas o Vila, essas 6 derrotas consecutivas, vem pesando, e o Atlético em uma crescente muito grande. É difícil você analisar esse jogo. Você falou ali de um time bipolar, eu vejo o Vila quase com uma outra doença, já uma depressão. Então, eu ousaria colocar o Atlético como favorito, mesmo jogando fora de casa. Os momentos, né? Se a gente separar, vamos falar dos momentos. O momento do Atlético é melhor do que o do Vila, né? O Vila esteve à frente do Atlético durante praticamente todo esse campeonato, com exceção ali daquela primeira rodada, o Vila sempre aparecendo à frente do Atlético. Mas nesse histórico recente, o Vila, de 5 rodadas para cá, o Vila é o pior time do campeonato. Esse é um fato. Ele é o pior em pontuação e em rendimento, na minha opinião. Hoje o Vila é o pior nos dois quesitos. E, e o Atlético vem melhor. Então, em termos de momento, o momento do Atlético é muito melhor. É claro que o jogo no Oba não é fácil ganhar do Vila no Oba, não é porque o Vila perdeu os 2 últimos jogos lá dentro,
que vá imaginar que é fácil ganhar do Vila Nova na Série B, não é fácil ganhar do Vila Nova, e tem a questão que para o Vila é uma excelente oportunidade para dar uma reviravolta, né? O clássico por si só, ele já motiva. Dá favoritismo, assim, eu acho difícil dar, sabe assim, apesar de ver esse melhor momento do Atlético, eu tenho como um jogo equilibrado, sabe? É um jogo para mim muito equilibrado, esse lá do Onésio Brasileiro Varenga. Talvez dos 10 seja o de mais difícil prognóstico, para se fazer assim, o que Sim. esperar do jogo, principalmente por parte do Vila. Sabe, o Atlético eu sei mais ou menos o que esperar do Atlético. Agora o Vila eu não sei qual vai ser o Vila que vai estar em campo, sabe, Ana? Falar assim, não, é esse time aqui, é dessa forma que vai funcionar, é assim que o Vila vai jogar. O Vila é uma incógnita, ao meu ver, sabe? É uma coleção de interrogações sobre o desempenho para esse jogo contra o Atlético. Até em termos de escalação, né? A gente não sabe qual que vai ser a zaga titular, não sabe se o Alisson Maia recupera, se vai ser Thiago Pagnussá ou Everton. Isso para mim é um detalhe fundamental. É outro time com o Thiago Pagnussá e o Alisson Maia. O Atlético a gente tem a base dele prontas, né? Sólida. O Vila não. O Vila, o Luizinho ainda não conseguiu definir seu próprio time. Então eu concordo contigo. Então vamos seguir aqui, saindo de um difícil para outro, não menos difícil. Sábado também, esse às 18h30, vai dar para a gente assistir os dois, hein? Olha que coisa boa. Atlético e Coritiba. Atlético Paranaense e Coritiba, esse jogo lá na Arena da Baixada, às 18h30, Arena da Baixada em Curitiba. E aí, Ana, o Curitiba encostou ali no Goiás do Novo Horizontino, terceiro colocado, mas o Atlético Paranaense também chegou, ganhou as duas últimas, ganhou do Remo, ganhou do Avaí, já é o sexto colocado e sonha, inclusive, em entrar no G4 nessa rodada, pois matematicamente é possível que entre. O que você espera do Atletiba? Um jogo muito duro, como sempre é, um jogo brigado, mas eu estou acreditando mais no bom momento do Atlético. Ele venceu adversários fortes, Remo, Avaí, então acredito muito no coletivo do Atlético Paranaense, que agora ele conseguiu entender o que é a Série B. É, Apesar que o Curitiba também tem um potencial, mas o fator casa vai desempatar isso aí para mim. os últimos jogos entre Atlético e Curitiba têm sido jogos literalmente brigados, né? Eu me lembro, inclusive, do jogo do Campeonato Paranaense desse ano, uma confusão enorme, briga, empurrões e tudo mais que se tem direito nessa rivalidade. Então, a cidade de Curitiba, inclusive, ela fica muito violenta nesses dias dos clássicos. Eu acompanhei recentemente algumas batalhas campais lá em Curitiba. Tomara que a gente não tenha nada dessa vez. Agora, sobre o jogo, sem dúvida, você tem um Curitiba que vem melhor desde o início do campeonato, mas o Atlético Paranaense numa recuperação muito boa e é o maior time dessa Série B. O Atlético Paranaense é o maior time, a camisa mais pesada dessa Série B, é o que tem mais recursos, é o que tem mais história, mais título, é o Atlético Paranaense, né? Claro que a rivalidade por parte do Curitiba conta muito, mas eu também vejo o Atlético como favorito para esse jogo diante do rival, né, do Curitiba, lá na Arena da Baixada. Agora vamos aos jogos do domingo. Domingo, 16 horas, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, em Minas Gerais, o Atlético recebe a equipe do Remo. O Atlético vindo de vitória diante do Goiás, o Remo vindo de mais uma derrota, perdeu o clássico para a equipe do Paysandu, né, o mando era do Remo, e agora nós temos aí Atlético e Remo. Eu até coloquei que esse jogo é o jogo que eu espero uma zebra, por conta do desempenho do Atlético. Eu gostei do Atlético contra o Goiás, achei que o Atlético fez uma partida boa contra o Goiás, e por conta da falta de desempenho do Remo nos jogos fora de casa. O Remo já vem numa sequência difícil de duas derrotas e fora de casa fez apenas 4 pontos até agora dentro do campeonato. Então, vejo um jogo equilibrado, talvez até com leve favoritismo para o Remo, por ser melhor, mas é um jogo onde eu citei. Se for para eu esperar por uma zebra num dos 10 jogos, eu acho que esse talvez seja o mais cotado. Se o Atlético jogar como jogou contra o Goiás, com toda certeza é a zebra da rodada. Só que eu
Não acredito que o Remo vai entrar nesse espiral de derrotas consecutivas. É um projeto muito bem montado. Então, vou na linha aí do favoritismo para o Remo, mesmo com toda a tendência fora de casa. Vamos agora no jogo Volta Redonda e Operário. Esse jogo também no domingo, às 16 horas, lá no Estádio da Cidadania. E aí, Ana, o que é que você projeta para a Volta Redonda e Operário? Jogo difícil de assistir, mas aquele jogo, né, de meio de tabela, vejo o Operário superior. Acredito em uma superioridade do Operário. Volta Redonda ainda não se mostrou muito no campeonato, eu não gostei muito do time. Então vou Operário, mesmo jogando fora de casa. É um jogo realmente difícil, né, da gente dar um prognóstico para ele. O Operário recupera, começou até bem o campeonato, né, depois perdeu, aproximou-se lá da parte de baixo, agora vem subindo novamente. O Volta Redonda faz alguns bons jogos, mas outros muito distantes. Por exemplo, eu achei o Volta Redonda bem contra o Goiás. Contra o Atlético, eu já achei que o Volta Redonda foi amplamente dominado pelo Atlético. Então, o jogo é lá em Volta Redonda, um fato que acaba pesando um pouco para a equipe carioca, mas eu acho que o Operário é um pouquinho melhor também do que a equipe do Volta Redonda. Vamos a mais um jogo, esse envolvendo um goiano, no domingo, 19 horas, lá na Arena Condá, Chapecoense e Goiás. E aí, Ana, o que é que você imagina? Quem você acha que tem mais possibilidade de vencer esse duelo? É um jogo muito difícil para o Goiás, né, Gerli? Pelas duas derrotas consecutivas, a gente já vê que o time fica mais pesado. Porém, tem um outro fator determinante que é a volta do Messias, que já vai estar liberado para jogo. Então, compõe zaga com o Tite e fica ali um elenco talvez mais equilibrado, uma linha de defesa mais equilibrada. Então, sigo acreditando no Goiás, mesmo fora de casa, um leve favoritismo, mas jogar na Arena Condá não é fácil, nunca foi. É, o, essa questão da volta do Messias é muito boa, até porque o William Lepo também deve voltar. Então, né, o Goiás sanaria o problema ali da zaga, sanaria o problema também da lateral esquerda, reforçaria esse setor, que tem sido um setor problemático para o Goiás nessas últimas rodadas. Mas duas derrotas consecutivas, a confiança com certeza é um pouco abalada, e eu darei, nesse caso, um leve favoritismo à Chapecoense, que inclusive é um time que me surpreende até agora dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos a mais um jogo no domingo, esse também às 19 horas, lá no estádio Jorge Ismael de Biase, um duelo em preto e vermelho. Aliás, nós temos três times preto e vermelho nesse campeonato, hein, Ana? O que é Claro. algo raro, né? O Volta Redonda, o Novo Horizontino e a equipe do Amazonas. Esse nós já apontamos, né, Ana, que o Novo Horizontino é o grande favorito da rodada. Se ele é o grande favorito da rodada, não tem nem por que a gente aprofundar muito nessa situação do jogo. Pode ter uma zebra? Talvez, né? Mas eu acho pouco provável uma zebra nesse duelo. E você, Ana? Ah, não, muito pouco provável. O Novo Horizontino é o grande favorito. Eu acho que é um dos times mais sólidos da competição, sem muito o que dizer. Inclusive, eu vejo boas possibilidades para o Novo Horizontino assumir a liderança nessa rodada. Agora, os jogos da segunda-feira. Jogo às 19 horas lá na Curuzu. O Paysandu diante da Ferroviária. Né? O Paysandu, num processo de recuperação, venceu os dois últimos jogos, que são as duas vitórias que o Paysandu tem no campeonato. E a Ferroviária, que está entre os times que mais empatam na competição, mas jogando em fora de casa diante do Paysandu. O que é que você projeta para este duelo, Ana? Eu até coloquei o Paysandu como sendo a maior zebra, né? Pelo retrospecto negativo do Paysandu ao longo de toda a competição, mas vendo a recuperação do time com Claudinei Oliveira, toda essa nova reformulação, vencendo um clássico, acredito que o Paysandu pode conseguir aí se reequilibrar, engatar a terceira vitória consecutiva. A Ferroviária é um time que empata muito, oscila muito em tempos, né, em jogos.
Por isso eu coloco o Paysandu com esse favoritismo. Eu também vejo mais possibilidades para o Paysandu vencer o jogo. O momento é bom, né, conseguiu vencer um jogo em casa, que foi contra o Botafogo, depois venceu um clássico, que era mando do Remo, mas torcida dividida, né, os clássicos lá tem as duas torcidas, venceu esse clássico, importante, dá moral, volta para jogar outra vez dentro de casa, com chances boas para sair da lanterna do campeonato. Então eu vejo também o Paysandu com mais possibilidade de vencer. Agora, o último jogo da rodada também vai ser na segunda-feira, porém às 21 horas, é aquele jogo de ontem do Goiás. É esse aqui, ó, de segunda-feira, 21 horas, Cuiabá e Botafogo, lá na Arena Pantanal. Eu vejo o Cuiabá como favorito, Ana, mas essa recente queda do Cuiabá diante dos adversários, ele fez inclusive que eu tivesse dúvida onde apontar que eu imaginava que pudesse ter uma zebra, se nesse jogo do Botafogo ou no jogo do Atlético. Mas se é zebra o Botafogo ganhar, então eu preciso ser coerente e dizer que o Cuiabá é o favorito, né? Mas é um jogo que eu acho, assim, é um jogo que não vai me surpreender se aparecer uma zebra, até por conta desse desempenho recente da equipe mato-grossense. Algo que eu destaco é que o Cuiabá não tem muito fator casa por conta em termos de pressão de torcida, que é uma desvantagem muito gritante ao longo dos campeonatos para a equipe. É um clube também que vem oscilando em boas partidas, partidas ruins, vitórias, derrotas. E o Botafogo, ao contrário, ele tem muita cara, né, do Alan Al, principalmente fora de casa. Então, eu concordo com você na possível zebra, mas a qualidade do Cuiabá ainda me leva a acreditar na vitória. Exatamente. Então estão aí para vocês mais os prognósticos agora da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você vai acompanhando o nosso conteúdo aqui a cada semana, você vai acompanhando o nosso conteúdo a cada rodada, na verdade. É porque, por enquanto, as rodadas estão acontecendo uma vez por semana. Mas quando entrarmos naquele modo frenético, vai ter dia capaz de nós vamos ter que gravar 2 vídeos, viu, Ana? Porque a coisa vai ficando realmente muito puxada. Então, te agradeço, Ana, por mais essa participação aqui no nosso prognóstico da rodada. E o internauta que acompanha o Futebol 62, sem dúvida, pode esperar aí muito conteúdo sobre essa rodada ao longo dessa semana. Já estamos produzindo aqui, né, Gerli? Uma rodada muito importante para a gente, com o clássico. É sempre muito especial trabalhar aqui no Futebol 62. Exatamente. Então fiquem todos muito bem, deixa o seu like, se você ainda não deixou, não é inscrito no canal, se inscreva. Nós passamos dos 10 mil, passamos, era a nossa meta dos 10 mil, mas a meta que é o seguinte, você chegou nela, você já olha para outra. Então agora a gente vai seguir aí, né? A Ana pensou naquela frase da presidente, eu sei que ela pensou, mas é assim mesmo. A gente passou de uma meta, nós já estamos olhando para outra, para o canal seguir crescendo. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.